O próprio Amit Goswami, né? Fica a indicação aqui para assistirem mesmo. Amit Goswami no Roda Viva, assiste o 2001 e principalmente o 2007. Que um interlocutor lá pergunta para ele, mas os acadêmicos não discutem esse assunto aí, não falam disso e você está falando bobagem. Aí ele diz que quem está mais apto a compreender é o povo, é o pessoal da área de humanas, é os administradores, os médicos e não os acadêmicos, os físicos acadêmicos. Não o pessoal das exatas, se bem que muita gente da exata vai entender também, certo? Mas o meio acadêmico não vai dar o braço a torcer assim, na moleza. Eles negam a situação, é pensamento materialista. Porque o que eu tenho visto? Tem muito depoimento interessante e positivo de pessoas sendo beneficiadas pela mecânica quântica no YouTube. Só que eles recebem uma fagulhinha, uma benessinha e já dá um depoimentão. Né? Vai entender mais. Porque vai começar a aparecer gente metendo pau, porque já tem. Né? Falando que é os charlatões quânticos, porque tem os charlatões quânticos. Os charlatões quânticos é o das fórmulas mágicas. Porque nem tem uma pessoa aí muito séria que trata do assunto. E eu procuro também tratar de forma sem me engrandecer, porque não tem porquê. Com a psicanálise da alma é uma coisa muito séria. Muito séria. Porque depende de estudo, trabalho, dedicação. Trabalho com a sombra, reconhecimento das próprias ignorâncias. É uma transformação total na vida da pessoa. Eu atendo gente que está entendendo mecânica quântica e a hora que vê as aulas, fica perplexo e vem para o atendimento. Aí expande a compreensão. Aí fala, nossa, como é que eu não entendi isso antes? E tem aqueles que não precisam, que estão entendendo sozinho por aí. Lógico que tem. Então tem gente metendo pau, tem gente chamando, no geral, de charlatões quânticos, né? Falando que, não, isso aí é bobagem. Tem gente que fala, não, se não for físico formado, não pode falar de física quântica. Espera aí um pouco. Não é bem assim. Certo? Porque eles estão com um pensamento cartesiano. Eles falam, isso aí não existe. A física quântica só mostra que existe lá no mundo micro e que isso não manifesta no mundo macro. Como que não? Isso aqui é uma caneta, isso aqui vem daqui para cá. Não está manifestando no mundo macro, só que é uma ação da minha mão e da minha vontade fazendo. Então mecânica quântica saiu fazendo as coisas. E não está explicando que a essência de todas as coisas é a manifestação do campo unificado ou vácuo quântico, a onipresença. Isso existe, isso é verdade. Vai negar como? Então fazer as coisas é a ação no mundo espiritual. É a libertação do medo, da carência, apenas isso. Das ignorâncias, das crenças, das ferramentas. É não terás outro Deus ou outro poder. Eu acho que é no mínimo a pessoa ter curiosidade, pelo menos, entendeu? Que se ela começar a aprofundar pela curiosidade, ela vai acabar... Ela vai encontrando o caminho. Vai encontrando, ela vai se adequando a esse tipo de pensamento e vai falar, pô, mas não tem nada a ver, eu não preciso ser um doutor para mim poder entender esse tipo de coisa, entendeu? Então, se eu faço isso involuntariamente, eu produzo a própria física, a mecânica quântica involuntariamente, cada segundo, a cada milésimio. porque começaram a comparar isso ao pessoal da mecânica quântica ao fanatismo religioso. Estão se tornando os fanáticos religiosos da mecânica quântica. Porque o fanatismo do pensamento positivo leva à crítica. Vamos tratar a coisa com seriedade que começa a derrubar o paradigma social. É só as pessoas que estão entendendo mecânica quântica de uma forma mais simples aprofundar um pouco. Ela vai falar menos, fazer mais. Vai ser mais exemplo, vai ter mais resultado. Como? Não, entendi mesmo. Não como pensamento mágico, mas como transformação interior. Renascer pelo Espírito. Porque uma hora essa mensagem do Cristo ia vingar, gente. Uma hora isso ia ser compreendido. E é o que eu falo aí no meu prefácio lá, até o que eu mandei para você, que fala assim que o Cristo não foi escolher os doutores da lei, não foi escolher os sacerdotes para ser os apóstolos dele, foi atrás de pessoas simples, entendeu? Sem analfabetas. Por quê? Porque seria muito mais fácil de ser praticado mesmo tudo aquilo que ele estava pronto para passar. Exatamente. Porque, vamos supor assim, porque eles estavam menos cheios de falsas crenças, né? Com essas falsas crenças, por quê? Porque os doutores lá da lei, do tempo e tudo mais, eles estavam cheios, entendeu? De falsas crenças mesmo. Como é que eles iam aceitar? Aliás, tanto que não aceitaram, né? E agora, vamos supor, com os 12 apóstolos que eram pessoas mais simples e humildes, entraram e começaram a fazer. Então,
Né? Vai ter gente que vai meter o pau, vai ter gente que vai falar bobagem, que vai falar de charlatanismo quântico, não sei o quê. Então tem até gente séria, que nem o próprio Leandro Carnal faz uma crítica séria e ele está certíssimo. Agora, tudo que não se entende é quântico. Ele não está errado, porque ele é um camarada intelectual, inteligentíssimo, certo? E o comentário dele é corretíssimo. Tudo que não se explica agora é quântico, porque virou moda. Pode ser que ele não esteja entendendo a profundidade do assunto. Ele mesmo disse que fez um curso para compreender mecânica quântica, mas até agora não compreendeu. Nem ele e nem os físicos acadêmicos, porque eles não entendem mecânica quântica como consciência. Eles ficam achando que vê o Amit falando, vê o Deepak falando, vê o professor falando. E ficam achando que a questão é pensamento mágico, que vai pensar e vai realizar, enquanto eles estão falando, gente, não é isso. É a centelha, é Deus na situação, é amor, é fazer, é construir, é realizar. Porque senão não transforma a sociedade. A questão é que a física, ela quer tudo resolvido em fórmula. Diz que veio agora, diz que veio mas agora, função de onda é a fórmula que prova, não prova que tudo... O campo quântico é energia... O campo unificado é energia primordial. Tudo manifesta de lá. Então enquanto dessa energia que manifesta tudo, tudo é possível. Então, se tudo é possível, é só realizar. Então, não é pensamentinho pirim-pim-pim. É sair fazendo. É lógico, né? Que quando aprofunda isso aqui, chega no campo da alma e começa a sentir, é esse sentir que é a magia verdadeira. É esse sentir que é a verdadeira mística. Porque nada impede o indivíduo de sair fazendo. É os agentes de transformação social. Não é para as pessoas terem uma benessinha aqui, uma benessinha ali, e não estudar e continuar na mesma vidinha. Vai fazer o quê? Escolhe o que vai fazer. Já entendeu o que é colapso da função de onda. Vou fazer o quê? Vai dar certo. Vai depender de dedicação, esforço. Não vai ser um caminho lindo de pétalas. Ele vai ter que interpretar a sombra do outro, da sociedade e dos problemas que aparecem enquanto ele expande a própria consciência. Porque enquanto ele estiver sentindo qualquer desconforto ou destempero ou raiva, é crença limitante nele. Está sendo trabalhado, é catarse. Então, do mesmo jeito que muita gente chega para um atendimento incêndio num psicólogo e vaza, porque não é conduzido no trabalho. Chega para fazer uma psicanálise, aí o trabalho é mais difícil ainda. E não quer enxergar as imperfeições e o ego, não quer fazer esse trabalho. Né? A mesma resistência as pessoas têm para passar por um conhecimento mais profundo de mecânica quântica. E como eu já disse, não vai virar um nerd, não precisa estudar na biblioteca. É meia dúzia, 10 livros de mecânica quântica, se quiser. Porque senão é meia dúzia ou menos. E o resto é os livros do Joel. É entender a questão espiritualidade como essa própria vida. Entender a questão emoção. Entender a questão renascer pelo espírito. Entender a questão... Mecânica quântica está falando que a coisa é centelha. Se a coisa é centelha, é a emoção, é a própria pessoa, é ela mesma em ação. Então não tem ferramentinhas. Por isso que a psicanálise da alma não é uma ferramenta, é um processo de auxílio no amadurecimento da compreensão do paciente. É lógico que o curso de terapia já foi bolado, já foi criado, já surgiu, foi manifestado para ser uma ajuda de grande valor para quem assistir todas as aulas e acompanhar o material. E a psicanálise da alma? A psicanálise da alma é um aprofundamento individual para o ponto de vista limitado do paciente, no particular. Até o Tiago não veio, ele tinha colocado para mim uma questão pelo Facebook, que eu não consigo responder todo mundo, gente, nem nos comentários no YouTube, nem todo mundo que me procura. Quando é atendimento, eu procuro encaixar, procuro mandar na amnésia, recebo, leio, entro em contato. Uma questão que ele trouxe, de um comentário, eu vou até achar aqui, que é uma crítica que uma pessoa fez a um evento do Deepak Chopra no Brasil. Parece que ele está vindo por aí. Então, como o Thiago não veio, eu lembrei que eu falei, pergunta na aula que eu quero falar disso. Ele não está aqui, eu lembrei. Ele deve estar lembrando que nós estamos